Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre: o seu intestino é saudável? Será que você já pensou sobre isso? E aí eu trouxe uma pessoa muito especial para compartilhar esse conteúdo com a gente, a minha nutricionista Amanda Pinheiro. Amanda, seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom! Olha, a gente vai falar sobre um tema que eu acho que veio mais à tona há um tempo atrás. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me lembro perfeitamente, Amanda, como eu sofria com o meu intestino preso. Olha, eu ficava, gente, olha que assunto íntimo que eu tô trazendo aqui no podcast. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes tem as pessoas que sofrem com isso e acabam não expondo, achando que é normal. É normal ter um intestino preso ou ter solto demais. Então, assim, eu me lembro que eu ficava horas no banheiro para tentar evacuar e eu não conseguia. Eu sofria com aquilo. E engraçado que só melhorou comigo, Amanda, depois que eu engravidei. Não sei explicar porquê, mas o meu intestino regularizou logo após eu ter tido a minha filha. Mas enfim, hoje eu sou uma pessoa muito mais preocupada com isso, né? E fico atenta a essa questão. Hoje, graças a Deus, eu evacuo todos os dias. E eu acho que isso está muito ligado também ao meu bom humor. Acho que isso é importante para a saúde vital da gente. Mas eu quero que você fale conosco sobre essa importância. Como é que a gente pode verificar que o nosso intestino está saudável ou não? Então, são vários motivos, né? Nós temos nosso estilo de vida, a alimentação, exercício físico, hidratação, né? Ingestão hídrica, estresse do dia a dia. Às vezes ir ao banheiro todo dia não quer dizer que seu intestino esteja saudável. Uhum. A gente tem que avaliar a consistência das fezes. Sim. Né? Se ela tá muito líquida, se ela tá muito ressecada. Isso vai falar muito sobre a sua alimentação. Se você bebe bastante água ou não, se você se alimenta com fibras ou não. A fibra é importante, é fundamental para formar o bolo fecal. Então, se você tem as fezes muito ressecadas, como que tá a sua alimentação? Né? Você se alimenta com bastante vegetais folhosos, com alimentos integrais, com cereais integrais. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Estar com o intestino saudável é fundamental para diversas funções do organismo, né? A gente costuma falar que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. Então, se ele não está funcionando bem, a gente não consegue absorver bem os nutrientes da alimentação que a gente tem. Então, a saúde do intestino é fundamental para muita coisa na vida. E Amanda, e agora falando um pouco sobre alimentação, muita coisa também, muitos tipos de alimentos, né, apareceram com esse foco de ajudar, né, a indústria. Então trabalha muito isso na propaganda, né? Coma esse produto, porque esse produto vai te ajudar no seu intestino. Isso virou meio que algo... É como se eles já tivessem detectado que boa parte da população sofre desse problema. Então a indústria criou vários produtos, né? E a propaganda mostra isso para te ajudar a resolver, inclusive até medicamentos. Mas eu não quero entrar na seara dos medicamentos. Eu queria que você colocasse aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, de acordo com a sua experiência, quais são os tipos de alimento que você diria para as pessoas passarem a colocar, né, na sua alimentação diária para ter um intestino mais saudável? Então, Fernanda, eu vou falar de uma alimentação que qualquer pessoa que tenha um poder aquisitivo, um bom poder aquisitivo ou não, qualquer pessoa pode consumir, né? A comida de verdade, vegetais folhosos, aveia não é caro, né? Você pode fazer um suco e bater com aveia, bater banana com aveia, fruta, alface, couve, são alimentos que são ricos em fibra. De repente variar um carboidrato, um arroz integral, não só o arroz branco todo dia. Não estou demonizando o arroz branco, mas diversificar a alimentação, não ter sempre aquela mesma alimentação todos os dias. Sim. Né? A gente diversificar os nutrientes, os macronutrientes é fundamental para a gente conseguir
trazer essa microbiota, melhorar essa microbiota intestinal. Então, é basicamente isso, comida de verdade, né? Digamos assim, que a gente encontra na feira, e eu acredito que qualquer pessoa consegue, a maioria das pessoas consegue comprar uma alface com tomate, uma couve, manteiga refogada. Exatamente. Eu acho que para nossa geração hoje, né, Amanda, a grande dificuldade é querer, não sei se eu vou me expressar aqui de uma forma legal, mas é de querer realmente ter o trabalho de fazer o alimento. A gente vem, né, dessa correria, do estresse do dia a dia, onde foi dito pra gente o seguinte, ó, só tem um jeito, você compra pronto lá e esquenta no seu micro-ondas, e pelo menos você tá se alimentando, né? Só que muitas vezes esse tipo de alimento pode estar te trazendo danos que agora você não tá percebendo, né? Mas no futuro isso pode te trazer algo que você não consiga nem reverter para sua saúde. Então é a gente começar a entender que a gente tem que sair dessa rotina louca automática que a sociedade de uma forma geral impõe, ou que a indústria alimentícia disse que resolveu, né? Resolvi seus problemas, tá aqui prontinho, esquenta e come. E ali a gente acaba não absorvendo nada que preste, né, para nossa saúde. E entender que a gente precisa sim, aquilo que você acabou de colocar, né, o alimento que é de verdade, que está sendo colhido ali, né, que está fresco, que está na época daquele produto, daquele alimento, que você vai conseguir comprar ainda mais em conta, né, as frutas, por exemplo, e você vai poder usufruir daquilo, e realmente não é caro. Se a gente for comparar, não é caro, mas dá trabalho, né, que é o trabalho de ir até o local e comprar, né, limpar, enfim, fazer. E muitas vezes a gente acha que isso é uma perda de tempo, eu não tenho tempo para isso. E aí eu queria aproveitar, Amanda, e eu conheço um pouco da rotina da Amanda. Quem quiser acompanhar a Amanda no Instagram, no final ela vai deixar o Instagram dela e ela põe lá a rotina dela, e eu acho incrível, é um exemplo. Eu acho que todo mundo deveria seguir, inclusive euzinho aqui, né? Porque ela tem a rotina, por exemplo, de no final de semana já esquematizar e já preparar toda a alimentação dela da semana. Então ela já sabe exatamente o que ela vai comer, ela já teve, eu vou deixar ela falar mais sobre isso, né? O cuidado de comprar esses alimentos, preparar com calma, porque ela faz isso no final de semana, onde ela tem mais tempo, né? E se alimenta bem durante a semana. Então, cabe aqui a gente pensar também, será que a gente tem dado o foco devido à nossa alimentação? Será que muitas vezes a gente está desanimado, indisposta, né? Com estresse muito alto? Provavelmente porque também, além da nossa rotina, a gente está se alimentando de porcaria, de comida que não é de verdade. Então, Amanda, fala um pouco pra gente como é que você começou a fazer essa rotina de peraí, eu não vou ter tempo para fazer isso todos os dias, né? E aí você para um momento da sua semana e faz. Então, Fernanda, antes de ser nutricionista, eu já sempre busquei melhorar a minha rotina. Então, há muitos anos eu já tenho um acompanhamento nutricional, e foi nesse momento, deve ter uns 10 anos ou 12 anos, que eu encontrei um profissional que me ensinou a comer. Eu não tinha esse hábito de me preocupar com o que eu escolhia para comer. Nunca pensei no alimento dessa forma, né, que poderia até salvar na minha vida. Então, ele me ensinou o que escolher, o que substituir, o que trocar. Ele me ensinou, inclusive, a comer ovo todo dia de manhã. Hoje eu não fico sem. Então, assim, com o tempo, a gente vai aprendendo sobre os alimentos e entendendo a importância de tê-los na nossa vida. Então, a gente acaba não abrindo mão. Ir à feira toda semana, para mim, é fundamental. Eu não consigo iniciar a semana sem essa organização, né? Então, eu prefiro estar na feira e investir um dinheiro ali toda semana do que futuramente precisar desse dinheiro para comprar um remédio para tratar uma doença. Sim. Então, a gente precisa pesar isso, né? Eu preciso investir na minha saúde. Como eu quero estar daqui a 30 anos? A minha saúde vai estar como, sabe? Eu quero curtir a minha vida, então como eu vou fazer isso? Cuidando da minha saúde. Isso começa na alimentação, né? Também com exercícios físicos, mas como a gente está falando de alimentação, eu acho que é fundamental a gente entender que é importante a gente escolher o que a gente come, né? E hoje todo mundo tem a vida muito corrida, e a indústria oferece várias opções. Na padaria, no mercado, a gente tem vários alimentos embalados, prontos para comer. Será que isso realmente vai me fazer bem? Será que essa praticidade vale a pena? Vale a minha saúde? Então isso precisa realmente ser levado em consideração, porque a gente está falando da nossa vida, né? A gente quer curtir, a gente quer aproveitar a nossa vida, a gente quer colher os nossos frutos de tudo que a gente planeja. Então, eu acho que vale a pena.
E Amanda, conta aqui pra gente, como é que você vê essa importância você falou aí que o intestino, né, é o nosso segundo cérebro. Conta pra gente mais da importância dele na nossa saúde. Então, quando a gente come, a gente almoça, né? Vou dar um exemplo. Tudo que a digestão começa na boca. A gente precisa mastigar bem os alimentos para que eles sejam absorvidos adequadamente pelo intestino. É no intestino que acontece, que é metabolizado praticamente todos os nutrientes. Então, se você não se alimenta bem, se você não tem uma boa mastigação, se o seu intestino não funciona como deveria, mesmo que você se alimente com alimentos nutritivos, seu intestino está em desbiose, né? Ele não está funcionando regular, então você não vai ter uma absorção eficiente. Logo, você pode ter deficiência de ferro, né? De alguns minerais, de vitaminas. Então, por isso que é importante o intestino estar saudável. Então, um intestino saudável, uma dieta ajustada, exercício físico, uma qualidade de vida, aí tudo funciona bem. Mas o primeiro ponto é sempre importante. Hoje, eu tenho visto muito na internet, e eu fico até feliz em saber, o intestino virou o assunto do momento. Uhum. Você pode ficar um pouquinho no Instagram que você vai ver alguém falando de intestino, falando de cocô. Como é que tá o seu cocô, né? E isso é legal, porque faz as pessoas pensarem, gente, eu nunca pensei no meu cocô. Eu simplesmente vou lá, quando que eu fiz a última vez? Quando que eu fui no banheiro? Então isso está sendo interessante de ver, né? Uhum. Porque as pessoas têm parado para pensar que é importante falar de cocô. Sim, com certeza. Então, se eu tenho uma rotina, estou buscando melhorar os meus hábitos, né? Comecei o ano, eu quero mudar algumas coisas na minha vida. Como que tá o seu intestino? Essa é a pergunta que a gente tem que buscar uma resposta. Tem alguma característica das fezes, Amanda, que a gente possa detectar alguma coisa? Ah, o cocô sadio é assim, o cocô que não tá bom é assado. Tem alguma coisa assim? Existe uma tabela que a gente usa na prática, né, clínica, pra gente avaliar como que tá a consistência das fezes. Então, isso a gente conversa com o paciente no consultório para entender. Uhum. É a gente que sabe como tá. Então, a gente precisa no consultório saber como está essa... Então, primeiro, Amanda, a pessoa tem que ter coragem para olhar pro vaso, né? Exatamente. Porque tem gente que nem olha, né? Mas não pode. Tem que saber como tá. Meu cocô tá firme, ele afunda, ele boia, como é que é a cor, a consistência. Eu demorei muito no banheiro, como você disse que, né? Uhum. Demorei muito para ir ao banheiro, não fui rápido, fui tranquilo. Tudo isso é determinante. Olha, gente, que coisa interessante. Você não pode só... Você que tem facilidade para evacuar, você não pode só sentar no vaso e pronto, acabou. Olha quanta coisa você precisa prestar atenção, porque você indo a uma nutricionista, que eu espero que você vá, se você ainda não for na sua vida, porque quando a gente fala, inclusive até de dieta, né, porque a gente tem uma concepção, um significado muito errado de dieta, né? Parece que quando fala em dieta, fala em sofrimento. Abrir mão de tudo que você gosta e passar a se alimentar de coisas que você odeia. Isso que é dieta. E dieta não é isso, gente. Não é isso. Né? Você procurando um excelente profissional, ele vai adaptar ao que você está buscando. Qual é o resultado que você quer. Então, o que a gente precisa compreender é que a dieta nada mais é do que, eu diria que uma relação de alimentos que o especialista vai colocar ali, que é importante você consumir, de uma forma mais rigorosa, é claro. Você não vai poder fazer, um dia eu faço, outro dia eu não faço. Como é que você vai ter o resultado se você ficar nessa situação? Mas se você for disciplinado e realmente você acreditar nisso, você realmente tiver a percepção, eu quero mudar, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. E eu sempre falo o seguinte, gente, não é esperar estar com 80 anos para resolver um problema. Né? Não é esperar ele acontecer para você resolver. A gente pode, com certeza, melhorar nossa qualidade de vida de quando estivermos velhinhos. E isso começa agora, enquanto a gente é jovem. É nisso que a gente tem que pensar. Né? E tem muita gente, não, depois eu vejo, depois eu faço, o tempo tá passando. Quando você for velhinho, não vai ter mais para onde correr. Aí vai ter que ficar se cuidando com os medicamentos, que é o que vai ter. Né? E o tempo já passou, você não consegue recuperar. Então entender hoje, né, que a sua alimentação ela precisa ser saudável. Não é fácil, eu sei, porque a Amanda aqui tá sempre comigo, mas é simples e você tem que ter força de vontade, sim, para adquirir os bons hábitos. Essa é a diferença, né? Você começa a pensar agora, como é que eu quero estar daqui a 40 anos? É isso que você tem que pensar, não é agora. Agora tá todo mundo bem, tá todo mundo jovem, tá tudo tranquilo. Mas e daqui a alguns anos, né? Como é que vai estar a sua saúde? E o que você come vai falar muito, né? Vai dizer muito sobre isso, né, Amanda? E o seu cocô também. Isso aí. Então, já comece a prestar atenção no seu cocô. Essas informações, se ele boia,
né? Se ele afunda, né? Isso. A cor, a consistência, se a você ficou consistência. muito tempo no banheiro. Isso tudo é determinante, é fundamental a gente dar atenção ao nosso cocô. E até para você prestar atenção, né? De acordo com o que você come, como que muda, né? As suas fezes. Sim, às vezes o paciente chega no consultório, eu quero ganhar massa muscular. Então a gente tem que investigar tudo. O nosso papel como nutricionista é nutrir, né, o indivíduo e ensiná-lo como fazer isso. Né? A gente vai ensinar o caminho das pedrinhas, né, para que ele consiga, claro que com o nosso auxílio e de outros profissionais, a chegar no objetivo que ele quer. Mas antes desse objetivo, saber que ele está com o organismo ok, está tudo ajustado, tudo funcionando como deve, é a nossa prioridade. Então, tratar o indivíduo, cuidar da saúde dele é importante para a gente chegar no objetivo que ele quer. Ok, eu quero ganhar massa muscular. Mas e como está o seu intestino? E os seus exames? Tem alguma deficiência? Como está a sua alimentação? Como é a sua rotina? Como é o seu sono? São muitas perguntas que precisam ser respondidas antes de entregar de fato um planejamento alimentar. Não é simplesmente escolher, dizer aleatoriamente o que ele precisa comer. Esse, de fato, é um atendimento individualizado, voltado para o que ele precisa e para o que ele quer. Sim. Então, gente, isso é bem interessante, né? E não, mas só vai ao nutricionista quem é atleta ou quem tá fazendo atividade física? Não, gente. Qualquer ser humano desse planeta deveria ir ao nutricionista. Então, se você tem oportunidade ou se você tem vontade, né? Aproveite para buscar um aí que você conheça, ou pode ser a própria Amanda aí, para que você realmente comece a repensar sobre os seus atos, né, com relação à alimentação. Porque muitas vezes a gente acha que está se alimentando bem, julga que eu vou comer desse jeito porque eu vi um post na internet, eu vi não sei o que, alguém falou não sei o que. Só que aquilo que a Amanda falou é individualizado. Aquele fulano que está comendo aquilo, ele pode não ter o mesmo objetivo que você tem. E não tem. E não tem, de repente, as questões que a Amanda falou ali, com os exames que você vai ter que apresentar. Outro indivíduo, outro biotipo. É outra realidade, né? Então, assim, não adianta você querer copiar a dieta dos outros, né? Ver com a amiga, pô, sua dieta tá dando certo, hein? Deixa eu copiar a sua dieta. Isso não existe, gente. Isso não existe. E tem gente que faz isso e acha que tá dando certo. Então, vamos nos comprometer aí a buscar uma alimentação, a ter um intestino saudável. Porque, gente, é possível. É possível. Se você tá aí, e você tá ouvindo a gente, e se por acaso você tem alguma questão com o seu intestino, ou talvez você nem saiba, agora você ficou na dúvida, será que eu tenho intestino saudável? Aí, marca uma consulta com uma nutricionista, pode ser com a Amanda aqui, para você conseguir entender como é que tá essa questão com o seu intestino. Não é, Amanda? Isso aí, busca um profissional qualificado para te ajudar. E descubra o que acontece. Se tá tudo bem, ótimo. Vamos manter isso bem. Se não tá, o que a gente deve fazer para melhorar? Né? Eu acho que é importante a gente dar atenção para nossa saúde. Porque se a gente não fizer isso por nós, quem vai fazer? Exatamente. Tem que partir da gente. Né? A mudança tem que vir da gente. Exatamente. Existe essa história de intestino preguiçoso? Existe. Então tem gente que tem intestino preguiçoso mesmo. Tem. Pode estimular ao máximo com a alimentação, mesmo assim ele é preguiçoso. Sim, mas a gente consegue reverter esse quadro, a gente consegue melhorar com a alimentação, com o estilo de vida, né, como um todo, a gente consegue melhorar esse intestino com certeza. Entendi. Eu tenho o meu irmão, o mais novo, né, ele sempre teve, desde criança, o problema para ir ao banheiro. Às vezes levava 15 dias, 10 dias sem evacuar, e quando ele ia, ficava muito tempo. Então é claro, é nítido ali que ele tem um problema no intestino. Sim. Fizemos um tratamento bem interessante com ele, com o kefir. E, para nossa alegria, ele conseguiu de 15 dias ir ao banheiro 4 vezes na semana. Ainda não é o ideal. Nossa, mas... Olha quanto que ele evoluiu, ele né? tá feliz da vida. Isso é muito legal, porque se tem uma coisa que a gente pode pontuar aqui no nosso podcast, é que muitas vezes a gente se acostuma com o que a gente não deveria se acostumar, né? O meu intestino sempre funcionou assim, só vou de 15 em 15. Gente, você imagina você ingerir alimento o dia inteiro e só conseguir ir ao banheiro de 15 em 15 dias, né? E achar que isso é normal, que não tem jeito, não tem tratamento, tem que fazer, mas sempre foi assim. E você imagina, eu tô 15 dias comendo e o organismo tá digerindo, né? Passa por todo aquele processo, pelo intestino, até chegar no intestino grosso. As fezes ficam ali. Olha só quanto tempo.
Muito tempo. Então, olha quantos problemas isso pode causar. Exatamente. Então, gente, olha, o assunto foi muito interessante e a gente precisa realmente pensar sobre isso. Então, te convido aí a refletir, né, sobre todas as vezes que você for ao banheiro, né, para você olhar. A Amanda me ensinou também, mesma coisa, com a urina, olhar a cor da sua urina. A cor da sua urina diz muita coisa, né? A sua urina, né, vê se eu vou estar falando besteira, né, Amanda, que eu já aprendi contigo. A minha urina tem que ter, basicamente, ela tem que ser incolor, né? Exatamente. Essa é a cor da urina saudável. Exatamente. Ali você tá dizendo, realmente eu tô bebendo a quantidade de água que eu preciso. Isso aí. Então quando você vai ao banheiro e você urina e tá amarelo, opa, preciso tomar mais água. E você precisa aumentar, né, a questão da água no seu dia aí. Então assim, é um alerta. A gente precisa prestar atenção aos sinais. E o tempo todo o corpo dá sinais. A gente que tá na correria não quer nem ver, não quer nem olhar. E nessa confusão é que se você não prestar atenção e não se cuidar, né, previamente, você pode vir a ter um problema muito mais sério lá na frente. Uma hora o corpo vai dar um sinal. Exatamente. E é isso mais grave, que né? a nutrição quer evitar, né? Que isso aconteça em algum momento. Opa, tem alguma coisa errada. Isso aí, então, vamos cuidar. Exatamente, cuidar da saúde para que esse dia nunca chegue, né? Para que a gente tenha uma velhice saudável. Exatamente. E uma vida, né, como um todo, saudável. Exatamente. Amanda, queria te agradecer muito por esse momento aqui, você tá aqui com a gente. Queria que você deixasse pro pessoal aí o seu contato, ou para te seguirem no Instagram, como você achar melhor. Olha, o meu Instagram é @NutriAmandaPinheiro. Me sigam lá. Sigam lá, peçam dicas, podem falar à vontade, podem perguntar. Pergunta, isso aí, gente. Vai ser um prazer responder. Isso aí, aproveitem aí, porque a Amanda é um amor de pessoa, tá? E fiquem ligados aí no cocô de vocês, né? Você ouviu mais um episódio do podcast sobre O Seu Intestino é Saudável? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, o nosso-ed.com e o meu site fernandagonçalves.com.